Hora de falar sobre os mais jovens no São Paulo. Você pode escrever aí. A ideia da diretoria tricolor é permitir que atletas que fazem sucesso no sub-20 sejam mais presentes no time principal. E eu vou explicar a história. Nos últimos dias, o São Paulo negociou Ferrarese com o Botafogo e Alisson com o Fluminense. Ambos foram por empréstimo. E eu perguntei para um dirigente do São Paulo durante uma live se existia alguma chance de reposição dessas saídas. O dirigente afirmou que por hora não há intenção do São Paulo em contratar, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra em 27 de março. Qual é a ideia do departamento de futebol? Permitir que atletas da base sejam experimentados nos próximos dias. Se eles performarem bem, o São Paulo não vai contratar. Caso contrário, e perceba-se a necessidade iminente da contratação de alguém, o São Paulo vai fazer força nos últimos dias para trazer contratações. Em relação à zaga, que perdeu o Ferrarese, hoje o Tricolor tem 5 atletas no time principal. Arboleda, Sabino, Alan Franco, Dória e Tolói. Queria contar que o Isaac de 19 anos de idade, autor de 3 gols na Copa São Paulo de Juniores. E Osório, também 19 anos. Eles formaram dupla na Copa São Paulo. Esses 2 jogadores vão passar a ter mais experiências no time principal. A ideia é entender se eles já estão prontos para se juntarem aos outros 5, para que o São Paulo não precise contratar atletas. Em relação à função de volante, há uma curiosidade especial em relação a Matheus Ferreira, jogador de 20 anos de idade, contratado no ano passado do Vasco da Gama, 10 partidas pelas seleções de base ao longo da sua carreira, também performou bem na Copa São Paulo de Juniores e deve ganhar mais minutos e protagonismo no time principal. Existe também uma torcida para que o Negruti enfim corresponda, jogador sempre muito badalado desde os tempos da base, mas que no profissional ainda não conseguiu se encontrar. Vamos falar do São Paulo agora. Tem crise na base do São Paulo, Valentim? O que aconteceu? A demissão do sobrinho, né, do Belmonte. E aí, rescisão técnica ou política? Não, acho que principalmente técnica, né? Os colegas do GE publicaram aquela matéria em que mostram o estado ruim do gramado de Cotia. Eu apurei e escutei que a condição do CTT, né, de Cotia não é ruim no geral. Mas eu ouvi que sim, a comissão técnica do São Paulo, que fez a pré-temporada em Cotia, por conta do pouco espaço de tempo para o início do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, se incomodou sim com o estado do gramado e antecipou a volta para São Paulo também por conta disso. E agora o presidente Hermassi Júnior tomou a decisão de demitir o sobrinho do ex-diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que inclusive aparece pouco no clube. As pessoas que eram próximas dele, que são próximas dele, o tratam como muito afastado hoje dos assuntos. O mesmo vale para o ex-presidente Júlio Casares, enfim. Mas eu acho que passa muito... Tem uma questão política sempre, claro. O grupo do Belmonte sempre foi muito forte. Nos bastidores, ele fazia parte da base do presidente Júlio Casares, mas também fez parte do processo de impeachment que culminou na renúncia. Existe um descontentamento grande de ex-opositores do Casares hoje com o presidente Hermassi Júnior por conta de nomeações e por manter uma base diretiva indicada pelo Casares. Então, há muitos diretores ainda na base do São Paulo, na base diretiva, eu digo, né? Não na categoria de base, apontados pelo Casares que foram mantidos pelo Massis. E existe uma concepção dessa base ex-opositora ao Casares e que hoje integra a base política do Massis, que ele deveria romper totalmente com o Casares. Então, salvo alguns nomes, como, por exemplo, o diretor executivo Rui Costa, que foi indicado pelo Casares, mas que não era o manda-chuva do departamento de futebol, justamente porque o Belmonte era o carro-chefe, existe uma concepção ali que o Massis poderia romper. Não vai acontecer isso nos próximos dias. O Massis não vai fazer uma demissão em massa, pelo contrário. Ele chegou há pouco tempo no clube, ele tem um mês e meio de gestão, e entende que precisa do apoio tanto técnico quanto político também dessas pessoas que foram indicadas pelo Casares e seguem nos postos. Não dá para o cara chegar, tirar todo mundo e reiniciar do zero, porque o São Paulo não está começando do zero, ele está trocando um pneu com o carro andando. Então, não deve acontecer e a gente pode ter algumas cenas de próximos capítulos com relação a isso. Boa. E aí, PVC, será que tem repercussão política essa decisão? Eu acho que a repercussão política, o ano do São Paulo já é político. Sim, tem. Ele já é político. Eu acho que o ponto importante que o Valentim disse é a demissão do Paulo César não é por ser sobrinho do Belmonte. É porque se escancarou uma crise em relação à condição dos campos. E se ele é responsável pelos campos, ele vai ser substituído, vai ser
com todo o respeito, Sim. você chama o cara na sua sala, fala, Que estou te horas? demitindo. Que horas? Hã? Que horas do dia? Qualquer hora do horário comercial. De madrugada é Ou folga. então você pode chamar o cara para jantar, Pode. tomar um café da manhã, marcar um almoço. Ou você pode simplesmente chamar o cara, eu preciso que você passe na minha sala. Passando na minha sala, beleza, estou te demitindo por causa deste problema. Temos um problema pontual com os gramados, a responsabilidade é sua, não estou satisfeito com o seu trabalho, vou demitir. Perfeito. Com todo o respeito, olhando no olho. Não é por causa do Belmonte. O Carlos Belmonte tem um papel muito relevante na eleição do final do ano. Porque ele tem um grupo que vai se aliar com outros grupos e que pode virar maioria no Conselho para eleger o próximo presidente. O que é que vai acontecer? Não está claro o que vai haver. Depende até da gestão do Macis, não da gestão do Macis, mas depende até dos resultados do São Paulo nesse ano, né? Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, a eleição pode ser de um jeito. Se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, a eleição pode ser de um jeito. Se o São Paulo for campeão brasileiro, o São Paulo é vice-líder. A eleição pode ser de outro jeito. Então, tem arranjos políticos no São Paulo que não estão claros depois da saída do Júlio Casares. O que é que vai acontecer daqui até novembro? Até por causa disso, o Macis não vai demitir o responsável pelo CFA de Cotia e dizer, estou demitindo por causa do Belmonte. Porque se ele precisar fazer uma composição, seja para ele ser o presidente reeleito, seja para o Belmonte ser o presidente eleito, seja para uma terceira pessoa ser o presidente eleito, ele não vai ter como compor. Então não pode demitir por razão política. Pois é, vamos em frente então. Ou escancarar, pelo menos. E no momento que ele tem pouca base, ele não foi eleito. Mas ele não foi eleito. Não, ao contrário. A gente viu o que aconteceu com o presidente do Conselho Deliberativo, Voltaire Aires, tentando levar para o Conselho Consultivo uma proposta de impeachment do presidente recém-empossado, como se tivesse um escândalo que, na verdade, ele não tem responsabilidade. A filha dele é que tem. Se seu filho roubar um banco, você vai preso? Espero que não. É. Espero que ele não roube o banco. É, eu também. E se roubar, que você não seja preso, né? Que ele assuma a responsabilidade. Ô Valentim, vamos falar de grana? Tem grana pintando, patrocínio, né? Para a parte de trás da camisa do São Paulo? Para a barra traseira da camisa. São Paulo fechou um acordo com a Unimed, 75 milhões por 5 anos. Então, o anual, a média do anual vai ficar em 15 milhões. É um valor acima do que o São Paulo recebia da Blue Saúde, que é a empresa que o Pedro Lopes e eu, a gente já publicamos algumas matérias nos últimos meses, assumiu uma dívida com o São Paulo, ficou sem pagar, saiu da camisa do São Paulo no meio do ano passado e desde setembro o São Paulo está com o spot livre. Como é uma proposta grande, o Estatuto do São Paulo ele prevê que propostas acima, eles usam uma contribuição associativa ali, que é a quantidade de dinheiro que o São Paulo recebe pelas contribuições dos sócios. Acima de 1.500, o contrato precisa passar pelo Conselho de Administração. Acima de 5.000, ele passa também pelo Conselho Deliberativo. É o caso. Passa, então, pelos dois conselhos. Então, está aprovado pela direção do São Paulo, mas ainda precisa passar pelos conselhos. O que eu escutei é que existe um otimismo grande e não deve haver um problema. A mesma coisa acontece com a renovação da New Balance, que a gente já reportou. Passou, inclusive, na semana passada pelo Conselho de Administração e vai passar em breve pelo Conselho Deliberativo. E aí cai também a questão política, né? Porque são contratos, na visão da diretoria, bons e que não devem ter um problema, a princípio, para passar pelo Deliberativo. Até porque não vai ser verde. Tem isso também. O São Paulo proibiu a cor verde. Já faz isso em todos os patrocínios na camisa. Sim. Convenhamos, não cai bem, né? Mas teve atilho, né? Tem. Qual? Tem. A Sport, Aí, em 2000, a Sportbet era preta. Ah, é a verdade. Sportbet tinha a bolinha verde. O São Paulo tirou. Então, mas tirou. Mas Tirou. a Tírio não. Sim. A Tírio, que era patrocinador em 99 e 2000, foi campeão paulista de 2000 com o Tírio na camisa, tinha o bordinha verde. Falam que o que eu escutei que não é uma questão com relação ao Palmeiras. É que você que entende de moda, PVC, não cai bem as cores da camisa não caem bem com o Verde, verde. branco. E vai ser em vermelho, inclusive. O único patrocínio que o São Paulo tem hoje vai ser em vermelho, o resto é tudo em preto, né? Enfim, fica o detalhe aí. E é claro que é um valor que chega para ajudar o São Paulo nesse momento, né? O São Paulo cresceu os patrocinadores, ainda é o 4º patrocínio master, né? Master não, né? Da barra da camisa. Não, eu sei, mas se você considerar os valores do master, é Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto. Vamos falar mais de São Paulo, mas envolvendo o mercado. A Alisson já foi, né? Já está agora no Fluminense, né, Gabriel e Valentim? Exatamente, Alisson e Ferrarese já foram, né? Os dois já estão no Rio de Janeiro fazendo exames para assinar contrato, 2 negócios já que estão
já assim, concretizados, concluídos, já não vão para o jogo de quarta-feira. E são dois jogadores que tinham, né, um vencimento mensal alto. Então tem uma estimativa de cerca de R$1 milhão a menos na folha com a saída dos dois, né? O Alisson 550, Ferrarese 450, em média. Então, 1 milhão a menos aí para os cofres do clube na folha mensal, Lu. É isso, né, Valentim? E o São Paulo agora fica de olho nessa janela interna, né, que vai até o dia 24 de março para jogadores que atuaram no estadual. Inclusive, o Arnaldo Lemuru tá na live, é verdade. O Alisson só saiu do São Paulo, só pôde sair do São Paulo porque ele entrou em campo contra o Mirassol. Senão ele não poderia estar incluído nessa janela porque ela só envolve jogadores que disputaram o estadual. Ela foi inicialmente feita para os times menores que não tiveram a oportunidade de trocar e que valorizaram os ativos durante esses campeonatos de estado para poder vender ou poder negociar, enfim, depois do fim da janela agora que terminou no dia 3 de março. São Paulo está sondando algumas posições, a saída do Ferrarese abre um espaço na zaga e a avaliação é que o Alisson, por toda aquela questão com a torcida, se desvalorizou como um todo, tanto em valor ativo, o São Paulo, por exemplo, ia lucrar com o próprio empréstimo, ele saindo renderia ao São Paulo um valor, e o Ferrarese era considerado um zagueiro caro para ser reserva. E o São Paulo agora parou de usar a linha de 3. Com a linha de 3 ele já era reserva, né? O Sabino, o Arboleda e o Alan Franco eram o trio de zaga preferido. Com a saída da linha de 3, o São Paulo agora vem usando o Alan Franco e o Sabino. Ele pulou para segundo reserva. O São Paulo achou que era muito caro. Eu falei, a salário vai ficar muito alto. Ficou por conta do custo-benefício. E o Isaac da base também, zagueiro, vai subir em definitivo agora também para fechar esse sexto zagueiro do elenco. Mas precisa de um zagueiro? A gente estava conversando com o PVC essa semana. Ele falou, ó, mesmo que o Crespo tenha mudado um pouco a estrutura do time, jogando com 2 zagueiros e não com 3, ele ainda tem essa possibilidade, às vezes ele ainda adota esse formato. E chegou mais um zagueiro justamente para suprir esse desejo do Crespo. Agora, ele saindo, né? Por mais que, alivia um pouco a folha, custo-benefício, isso é um fator fundamental aí para o São Paulo. Mas vai precisar de um zagueiro a mais? E aproveitar essa janela de agora? Então, Lu, tem 5 já, né? Ter 6 zagueiros profissionalizados, né? Acho que mais um jovem da base ali consegue compor a posição. O Dória joga apenas pela esquerda, então talvez é uma logística ali de contratação que é pensada para outro modelo. O Tolói joga em todas, né? Joga ali no meio, joga na direita, na esquerda, e aí você tem uma rotação com Arboleda, Sabino, Alan Franco, que aí é algo que tem que ser avaliado. Renovaram com o próprio Sabino também, ainda não foi... Já foi anunciado, né? Enfim, já foi anunciada a renovação do Sabino, mas acho que 5 está de bom tamanho, Lu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.